Oi, pessoal. A nossa conversa hoje é sobre um assunto muito delicado. Falarmos sobre depressão. Eu vivi a depressão desde criança até os meus 32 anos. Na época, a medicina ainda não estava tão avançada nesta área, então, quando eu passava mal e eu tinha muita crise de vomitar, né, de abstinência de alimentação, eu ia no médico e eles procuravam uma causa física, né, e, e não achava nada. Então, ficava por isso mesmo, eu passando mal e sem uma resposta médica. Aos 32 anos, eu procurei um clínico geral, passando muito mal, estava vários dias sem me alimentar direito. E ele então usou a palavra depressão pela primeira vez na minha vida. E me encaminhou para um psiquiatra que era de Belo Horizonte, vinha aqui na minha cidade. Eu procurei esse psiquiatra e nós iniciamos um tratamento, mas era um tratamento mais integrativo, então tinha também as psicoterapias. E com 5 meses eu já era uma outra pessoa e ele tirou os medicamentos. Por que eu estou trazendo esse tema hoje? Porque é um tema, primeiro, que as pessoas não gostam de falar sobre ele. Quem sofre depressão vê que as pessoas ao seu redor a julgam como uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem vontade. Então a pessoa se esconde, né? E não diz da doença e muitas vezes não procura ajuda. Porque no coletivo, no imaginário coletivo, traz que se você está tratando com um psiquiatra, você é doido. Mas não é assim, gente. Vamos entender a depressão. Existe uma depressão que ela é natural no ser humano. Você perdeu um ente querido, você perdeu o emprego, você terminou um namoro, você está tendo dificuldade de se adaptar a uma nova situação, aí é natural que você tenha depressão. Esse tipo de depressão, ele dura geralmente umas 2 semanas e depois você volta ao normal. Agora, se ultrapassar 2 semanas, aí já é um caso em que você precisa de uma ajuda. Se você tem depressão e você procura uma causa para essa depressão e você não encontra, tipo assim, sua vida está bem, mas bem financeiramente, bem nos relacionamentos, você não vê um motivo, mas você está deprimida, então você precisa de ajuda. Uma ajuda médica. O que consiste a depressão? Bom, a ciência ainda não descobriu o que realmente causa, mas sabe-se que os neurônios que nós temos no nosso sistema nervoso, os neurônios, eles, depois vocês podem fazer uma pesquisa e ver como que eles têm, né, uma parte mais arredondada, um fio assim por onde passam os estímulos. E ele não toca no outro neurônio, ele fica próximo. Os neurotransmissores, o próprio nome fala, que são alguns tipos de minerais, eles pegam a informação que está nesse neurônio e carregam e traz para o neurônio que está aqui próximo. E essa cadeia vai até chegar no cérebro, nas regiões onde você vai ter a resposta que você precisa. Por um motivo que não se sabe qual, esses neurônios, eles não fazem esse trânsito das informações corretamente. Então, as pessoas começam a sentir, às vezes, dificuldade para entender o que o outro está explicando, dificuldade para ter foco, né?
dificuldade para fazer leituras, principalmente leituras que você precisa de reflexão, de pensar. A pessoa começa a ter um entristecer, né? Uma tristeza que não se sabe por quê. Uma saudade de uma coisa que ela não sabe o que é, uma angústia dentro dela, uma vontade de morrer. Nada tem graça, não existe alegria. Algumas pessoas têm a chamada fobia social, que é aquela dificuldade para estar em contato social, então a pessoa se fecha. Tem casos onde as pessoas ficam trancadas num cômodo, no escuro. Então, cada pessoa manifesta de uma forma. E o pior disso é que se você não fizer nada, as crises só vão ficando cada vez mais graves, até que chega um ponto que aquilo se torna o seu estado normal, entre aspas. Então, o que a psiquiatria faz? Quando ela entra com um medicamento, ela vai ajudar esses neurotransmissores a fazerem esse trajeto da forma que tem que ser. Aí, passado um mês que você já está em tratamento, você começa a perceber que você já está pensando melhor, né? Que as suas atividades já estão voltando ao normal, que você já está vendo a vida com mais alegria, né? E aí você fica um período usando esse medicamento para haver um condicionamento desses neurotransmissores, de forma que no futuro, quando o psiquiatra tirar o remédio, ele faz esse desmame devagar, demora muitos meses para retirar o medicamento. Os neurotransmissores já estão condicionados e eles continuam trabalhando bem. Geralmente, quem tem uma crise depressiva acaba tendo de novo. Se a pessoa souber e ficar atenta, ela vai perceber e já vai buscar ajuda rapidamente, né? Mas como diz o psiquiatra que salvou a minha vida, lá em 1997, ele falou assim: Estefânia, não são os medicamentos que curam, que cura é a terapia, para ela buscar o que está lá no fundinho, no inconsciente guardado, que você às vezes nem sabe a nível de consciência, traumas que você viveu, mas que estão te causando este mal. Os medicamentos são apenas para te dar um equilíbrio, porque não adianta você estar, como diz, no fundo do poço e procurar uma terapia para te ajudar. Você não vai estar forte o suficiente para enfrentar aquele processo terapêutico. Então, você usa um medicamento, né? E aí você equilibra, fica equilibrado, melhora, para você então buscar uma ajuda que vai mais na raiz do problema. Pelo menos isso é o que a medicina tem trazido, né? Tem conseguido ajudar as pessoas que são depressivas. Esse é um primeiro momento, é uma primeira conversa. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre retomar essas características e trazer um pouco sobre o que você pode fazer para te ajudar neste processo, né, de eliminar a depressão da sua vida. Fiquem atentos ao próximo vídeo. Um abraço para todos.